E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um outro mangá BL, um mangá BL de 2007, que tem uma versão em live action que foi produzida em 2015 e ele foi lançado esse ano pela editora New Pop aqui no Brasil. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o maravilhoso Seven Days. Antes de mais nada, eu quero te lembrar que é muito importante você deixar seu like nesse vídeo, porque ajuda bastante o engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me seguir lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu no Twitter, no Instagram e também naquele aplicativo de vídeos rápidos. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre o mangá de Seven Days, publicado aqui no Brasil, e também sobre a versão em live action que foi produzida dele em 2015. Seven Days foi originalmente publicado entre os anos de 2007 e 2009 na revista Craft. Ele é uma obra que é escrita pela Venyo Tachibana e ilustrada pela Takarairi Hito, que é, mais popularmente conhecida por ter feito Ten Count. Se você conhece Ten Count, inclusive, lendo essa obra dá pra perceber muito da evolução no traço, no trabalho dela, é bem legal. E por mais que seja uma obra curta, completa em 2 volumes, né, a New Pop já lançou os 2 aqui no Brasil, por mais que ela seja completa, lançada em 2 volumes, ela foi uma obra que levou em torno de 2 ou 3 anos para ser publicada. As próprias autoras comentam isso às vezes, né, inclusive no decorrer do mangá tem alguns comentários como esse, mas é um mangá excelente. Eu queria muito que ele viesse para o Brasil, eu já li ele há muito tempo, reli agora nessa versão para poder fazer esse vídeo para vocês. E é um mangá divertidíssimo, com uma história muito legal e um ritmo totalmente impecável, que eu acho que é ajudado justamente pelo enredo da história. Na história, o protagonista Shino Yuzuru, ele é um terceiranista que faz parte do clube de arco e flecha, e ele é muito bonito, né? Ele atrai muita atenção justamente pela sua beleza, mas como os próprios amigos dele falam, quando as pessoas conhecem a sua personalidade, acabam se decepcionando. Ele tem até um certo complexo por causa disso, porque as pessoas se aproximam dele por causa do rosto dele e acabam se afastando depois que conhecem a personalidade dele. Ele é um rapaz muito franco, muito impulsivo, e como uma das citações da própria história, é como se a boca dele falasse antes mesmo da cabeça dele pensar. E isso acaba sendo grosseiro em alguns momentos, né? A atitude dele é parece meio desrespeitosa em alguns momentos, e a maioria das pessoas acaba se decepcionando com essa personalidade, principalmente as meninas com quem ele namora. Então hoje ele é muito frustrado pelo fato de não ter alguém que realmente ame e goste dele pelo que ele é num todo, não só pelo seu próprio rosto. Em contrapartida, a gente tem o Serial Toji, que é um menino do primeiro ano e que tem boatos em volta dele na escola. Ele é um rapaz que toda segunda-feira ele namora uma pessoa diferente e vai seguir esse namoro por 7 dias. Basicamente, os boatos dizem que é assim que funciona. Ele, na segunda-feira, vai aceitar o namoro da primeira pessoa que se confessar pra ele. E todo domingo, no final do dia, ele vai olhar pra pessoa e dizer: eu não consegui me apaixonar por você, vamos terminar. Mesmo com esse boato, as meninas se sentem orgulhosas de poder ter a oportunidade de namorar com ele durante 7 dias. Ele é muito popular na escola porque ele é muito bonito e nunca ninguém falou mal dele. Tipo, por mais que isso aconteça sempre, que tantas pessoas já tenham namorado com ele, nunca ninguém teve uma perspectiva negativa desse período. A única coisa que os dois têm em comum é que ambos estão no clube de arco e flecha, e o Toad já admirava o senpai dentro do clube. O Yuzuru, ele é bastante popular no clube de arco e flecha porque ele é muito talentoso, né? Ele é um veterano muito talentoso que todos gostam de ter por perto às vezes, e o Toad já admirava ele, porque a postura, o vislumbre, né? A cena de poder ver o Yuzuru atirando com arco é uma coisa linda e de uma elegância enorme. Então isso sempre chamou a atenção do Toad, assim como das outras pessoas. E os dois acabam se encontrando um dia no colégio, na frente do portão, impulsivamente, falando sobre os boatos. O Yuzuru se deixa levar pela curiosidade de saber por que ninguém
ninguém nunca falou mal dele? Como será que é passar esses 7 dias com esse cara? Por que as meninas têm tanto orgulho de terem tido essa oportunidade? Então ele acaba pedindo pra namorar com o Serial de repente, do nada, assim, impulsivamente, sem nem lembrar do fato de que até então ele só tinha namorado meninas. Afinal de contas, o Yuzuru tinha ouvido falar que ele namoraria qualquer pessoa que se declarasse pra ele inicialmente. Então ele impulsivamente acaba fazendo esse teste. E isso dá certo, os dois começam a namorar. É um relacionamento, um namoro que começa de maneira estranha, mas que se desenvolve de maneira bastante natural, fazendo o que um casal de namorados faz normalmente. Os dois passam a sair juntos ao longo da semana, se encontrarem, né, e discutirem algumas coisas, se conhecendo. Então aquele relacionamento dos dois vai se desenvolvendo muito, eles vão se aproximando cada vez mais. A questão é que com o passar do tempo, eles vão perceber que um tem para oferecer para o outro aquilo que ele mais procura, né? O Toad vai encontrar no Yuzuru alguém que age com ele naturalmente e que está disposto a segurar ele, a se apaixonar por ele, a viver com ele de maneira intensa. Porque o que o Toad vem buscando nesses relacionamentos é alguém que ele possa amar de verdade, né? Ele tem uma idealização de amor em que ele consiga encontrar esse amor nesses 7 dias e se apaixonar por alguém que queira estar perto dele constantemente, que, entre aspas, prenda-o e que compartilhe esses sentimentos com ele. Ele tem algumas questões no passado dele, principalmente envolvendo família, a namorada do irmão dele, que acabam deixando ele com algumas inseguranças. E a história, os personagens até dizem que ele tem um perfil meio masoquista, porque ele gosta de estar com alguém que mande nele, que exerça um certo controle sobre ele. E o Zuru impulsivamente faz isso. Não de maneira ruim, mas ele demonstra constantemente as inseguranças e irritações dele quando o relacionamento dos dois vai se desenvolvendo. E isso começa a chamar muita atenção do Toad, que cada vez mais se sente preso àquele relacionamento. Enquanto o Yuzuru, ele tá buscando alguém que goste dele por quem ele realmente é. Que a última coisa que ele se preocupa é que a pessoa goste da aparência dele. Ele quer que a pessoa se interesse pela maneira impulsiva como ele vai agir, às vezes grosseira e inconsequente, mas que entenda que aquilo faz parte da personalidade dele. E é justamente por aquilo que o Toad se apaixona, pela maneira impulsiva e franca como o Yuzuru age com ele constantemente. Não tem muito segredo em entender que os dois vão ficar juntos no final, mas o que é o forte desse mangá, o que eu acho que torna ele um mangá tão bom, é todo o processo de desenvolvimento, toda essa maneira como a gente está inserido no ritmo da história. É isso que torna Seven Days um mangá excelente. O ritmo de Seven Days é muito bom e eu acho que ele é razoavelmente fácil, porque a gente está inserido nessa proposta do ritmo da passagem de tempo que os personagens estão vivendo. Então tu começa a acompanhar aquilo e a gente logo vê que a semana está chegando ao fim. E aí tu começa a viver aquela apreensão. Por mais que a gente espere por um final feliz ao longo de toda a história, tu começa a viver aquela insegurança dos personagens, de entender que o domingo tá chegando, que esse relacionamento tá chegando ao fim e que as coisas não estão resolvidas ainda. O maior obstáculo que o relacionamento deles vive é a maneira despreocupada como o Yuzuru tá levando aquilo ali, achando que o Toad também tá levando de maneira meio brincando, não tá levando aquilo a sério, e quando o Toad se depara com aquilo, ele não consegue expressar os sentimentos dele de forma clara. Além de alguns outros pequenos conflitos, inclusive envolvendo uma terceira personagem, que aparecem de vez em quando para contribuir um pouco mais para o desenvolvimento do relacionamento deles do que para um grande obstáculo para que eles fiquem juntos. Porque é graças a alguns desses acontecimentos que eles vão externalizar alguns sentimentos, né, algumas
algumas coisas que eles gostam ou não gostam em como o relacionamento deles está caminhando, que vai acabar fazendo com que eles enxerguem coisas um no outro que eles gostam mais ainda. Claro que como muitos mangás BLs que tratam de relacionamento na adolescência, né, com relacionamentos colegiais, a gente tá falando de dois meninos que não expressam claramente como se sentem e isso atrapalha muito o relacionamento. Mas isso também funciona, né? É preciso para que o plot se desenvolva da maneira como ele se desenvolve, de maneira tão intensa e envolvente. Mas também funciona pelo fato de que as coisas sobre as quais eles não falam, não conseguem ou não querem, são algumas questões que são sensíveis para eles. E a gente compra essa ideia. A história consegue te fazer comprar essa ideia de que são assuntos que são delicados demais para eles tocarem, ou porque envolvem outras pessoas, ou porque é alguma grande insegurança deles. Então é bem legal que tu consegue comprar essa proposta de por que eles não falam abertamente sobre aquilo, e porque isso acaba gerando mais confusão e ao mesmo tempo criando alguns cenários mais conturbados para o relacionamento deles. A narrativa é simples, com diálogos fáceis e não precisa de muitos elementos na história para construir ela, né? Em boa parte das cenas a gente só tem o Toji e o Yuzuru construindo aquela cena, o que facilita muito. Tem apenas um pequeno elemento que eu acho que ele é meio difícil na história. A relação da Shino com o Toji, que é a namorada, ex-namorada do irmão dele, tem um relacionamento meio confuso, meio complexo na história, que gera algumas dúvidas e tu não entende bem de como é a relação dela com o Toji exatamente. Então eu acho que a narrativa, ela peca um pouco em inserir essa história no meio de tudo, porque é uma história importante para que o relacionamento dos dois se desenvolva, né, para que algumas das passagens aconteçam e eles possam construir o relacionamento, mas é meio estranho a maneira como aquilo tá inserido na história, porque sempre que aparece é muito confuso. E ao mesmo tempo, isso acaba sendo um ponto forte. Porque como eu falei pra vocês, uma das coisas mais legais na obra é justamente o fator imersão, de tu conseguir acompanhar, participar do ritmo da história, e talvez essa perspectiva meio confusa de alguns elementos como esse, torna tudo mais imersivo ainda, né? Porque os meninos também não têm total entendimento do que acontece um com o outro ainda. A arte do mangá é linda, eu adoro a arte da Takarai, mas assim, ele é um mangá que os quadros não precisam de muitos elementos, né? A maior parte dos quadros ele tá voltado diretamente para os meninos, para o rosto deles, para interações deles. Então não é uma arte que é cheia de elementos complexos em cada painel. Não, na maior parte das vezes a gente tem os dois protagonistas. Assim como a história toda, ela é contada basicamente envolvendo os dois. A gente não tem participações extensas ou grandiosas de qualquer personagem secundário. Vamos falar um pouquinho então sobre a versão em live action, mas eu não devo me estender muito. Ela foi lançada em 2015, né, em 2 filmes. Um filme, assim como no mangá, um filme conta o período entre segunda e quinta-feira e o outro entre sexta e domingo. E ele foi dirigido pelo Yokoi Takeshi. Quem interpreta o Seiryo Toji é o Hirose Tomoki e quem interpreta o Yuzuru Shino é o Yamada James Takeshi. Confesso que aqui já me pega um pouco porque eu particularmente não acho que o rapaz que interpreta o Yuzuru ele tem aquela beleza estrondosa como é proposta sobre o menino no mangá. Já eu acho que o Hirose que interpreta o Seiryo Toji, ele é melhor, ele funciona melhor, só que a aparência dele é muito velha de uma maneira geral pro rapaz. Isso me incomoda ao longo do live action, né? O rapaz que interpreta o Seiryo Toji, ele tem 28 anos na época, e o que interpreta o Yuzuru Shino, ele tinha 25 na época. Eles são bem mais velhos, né? Não é que isso seja um problema, tipo, a gente vê o Meguro Ren fazendo um trabalho excelente em Kentaratsukoi, mas aqui eu acho que a coisa foge um pouquinho, assim, demais. O live action, ele é exatamente uma adaptação visual do mangá. Ele reproduz em cena tudo que tem no mangá, todas as cenas, ele é uma adaptação super fiel. Eu acho que tem pouquíssimas cenas e são passagens muito curtas que foram excluídas, assim, nada de relevante. Então ele é uma adaptação muito
muito fiel ao que tá no mangá. Pra ser honesto, eu acho que pra uma mídia visual, o ritmo do mangá, ele é lento demais nessa adaptação. Eu acho que aquele ritmo que eu falei pra vocês que é a coisa mais maravilhosa do mangá, tão imersivo, tão intenso, ele não funciona na versão em live action, ele torna tudo muito cansativo. Os rapazes fazem um bom trabalho na interpretação dos meninos, eu acho que conseguem transmitir a personalidade, a proposta dos meninos no mangá, né, de maneira bem clara, mas de maneira visual, live action, ele é caricato demais por quão dramática a obra é. Tem algumas composições de cena que são muito legais, algumas cenas que adaptam cenas do mangá que ficaram lindas, impecáveis, mas de maneira geral ele não funciona tão bem. A única coisa que eu acho que é mais legal no live action é que o Toad, ele é muito mais carismático no live action do que no mangá. No mangá tu acaba gostando do Toad, te envolvendo naquele relacionamento, naquilo que está sendo construído. Mas ele é um personagem muito mais frio e apático no mangá do que no live action. E isso é o único momento onde eu acho que o live action ele soa melhor de maneira geral. Mas para a construção toda da história, essa diferença do Toad ela não é relevante nem no mangá nem no live action. Então a minha opinião, comparando as duas obras, é de que o live action ele não é divertido e não é tão bom quanto o mangá. Eu sinto inclusive que se você já tiver lido o mangá, você não se diverte com live action. Principalmente pelo fato de que o ritmo no live action ele não é tão envolvente, tão intenso e dramático como ele é no mangá. Então tu não acompanha as coisas no mesmo ritmo, ele acaba sendo lento demais, né, em diversos aspectos, e aquilo atrapalha muito a imersão, muito a diversão daquele momento. Então se você não leu o mangá, você deve assistir o live action, eu acho que você vai se divertir, ele é legal. Mas se você já leu o mangá, eu acho que não tem nada nele que possa te chamar a atenção positivamente de alguma maneira. Você pode até gostar, tipo, eu gostei, achei ok, mas teve vários momentos em que ele não conseguia me prender e que eu ficava pensando por que tá demorando tanto pra isso aqui passar. Tipo, eu li o mangá, tava tão envolvido, eu mal vi a hora passar e isso aqui não acaba. Vale mencionar também que o mangá de Seven Days, ele é um mangá pra todas as idades, ele não tem nenhuma cena de sexo explícita, né, ele não tem nenhum porn, ele é um mangá super leve, super tranquilo, com esse desenvolvimento bem envolvente e no final tudo é fofo e tudo é muito divertido. Ele não é um mangá com um ritmo cômico muito bom, ele não tem muitas cenas cômicas, ele é muito mais dramático do que cômico, mas ele é um mangá muito divertido. Se você se interessou por Seven Days e quiser adquirir o mangá, eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link para você comprar os 2 volumes na Amazon, e como você sabe, comprando por esse link você me ajuda e não paga mais nada por isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de Seven Days. Seven Days é um mangá excelente, eu adoro, eu tava louco para que viesse pro Brasil, então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma quem tava indeciso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!